Imagine um país inteiro desaparecer do mapa em apenas 11 dias. Em abril de 1941, foi exatamente isso que aconteceu com o Reino da Iugoslávia. Sob o ataque implacável da máquina de guerra alemã, uma nação foi esmagada, suas fronteiras redesenhadas e seu povo entregue ao terror da ocupação nazista. Das ruínas dessa nação destruída, uma faísca de desafio se acendeu. Movimentos de resistência surgiram nas montanhas e nas cidades, formados por homens e mulheres comuns que se recusavam a se render. Mas a resposta do Terceiro Reich foi imediata e desproporcional. Cada ato de coragem era pago com sangue inocente. Cada ataque da resistência era seguido por represálias que transformavam vilarejos inteiros em cinzas e varriam comunidades da existência. Em nenhum lugar essa brutalidade foi mais sistemática do que na Eslovênia. Lá, a ocupação se tornou um pesadelo de prisões em massa, deportações e execuções públicas. No centro deste reinado de medo estava um único homem, um general da SS encarregado de esmagar toda a esperança com uma eficiência fria e calculada. Seu nome era Erwin Rösener. Mas ele não nasceu um monstro. A história mais assustadora não é sobre os monstros que já conhecemos, mas sobre como um homem comum se transforma em um. Todo monstro tem uma origem, e a de Erwin Rösener não estava em contos de fadas, mas nas ruas cinzentas de uma Alemanha derrotada. Nascido em 2 de fevereiro de 1902, sua vida parecia destinada a ser comum. Ele frequentou a escola, aprendeu um ofício e se tornou eletricista, uma profissão útil em uma nação que tentava se reerguer industrialmente. Ele era um homem de seu tempo, um rosto anônimo na multidão. Mas a Alemanha do início do século XX estava doente. A humilhação da derrota na Primeira Guerra Mundial, a crise econômica que corroía o valor do trabalho e a instabilidade política criaram um veneno que se espalhou pela sociedade. Nesse ambiente de desespero e raiva, um movimento radical oferecia respostas simples para problemas complexos. O Partido Nazista não oferecia apenas um programa político, oferecia um propósito, um inimigo a ser culpado e a promessa de restaurar a glória perdida. Para um jovem ambicioso como Rösener, essa promessa era irresistível. Em 1926, ele deu o primeiro passo. Juntou-se ao partido. Pouco depois, alistou-se na SA, a notória organização paramilitar conhecida como Camisas Pardas. Nas ruas, ele aprendeu a linguagem da violência. A SA era a força bruta do partido, quebrando a oposição com punhos, cacetetes e intimidação. Rösener não era apenas um espectador. Ele era um participante ativo, subindo na hierarquia local através da força e da lealdade. Mas para um homem como ele, a violência caótica das ruas não era suficiente. Ele via a SA como uma ferramenta grosseira. Ele almejava um poder mais refinado, mais absoluto. Ele observava outra organização crescendo dentro do partido, uma elite vestida de preto, unida não apenas pela violência, mas por uma ideologia fria e impiedável. Era a Schutzstaffel, a SS de Heinrich Himmler. Em 1930, Rösener fez sua escolha. Ele solicitou a transferência da SA para a SS, trocando a brutalidade impulsiva pela crueldade disciplinada. Para subir na hierarquia da SS, não bastava acreditar na ideologia. Era preciso prová-la com ações. E a primeira prova de lealdade de Rösener não seria em um campo de batalha, mas em uma cela de prisão contra um homem desarmado. A entrada na SS foi como entrar em um novo mundo. Aqui, a ambição era recompensada com uma velocidade impressionante. Para um homem como Rösener, dedicado e eficiente, as promoções vieram uma após a outra. Ele subiu na hierarquia não apenas por sua lealdade, mas por sua capacidade de executar ordens sem questionar. Quando Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, em 1933, o poder da SS explodiu, e com ele, o de Rösener. Ele deixou de ser um simples membro de uma organização paramilitar para se tornar um executor oficial da vontade do Estado. Foi nesse mesmo ano que ele recebeu a oportunidade de provar seu valor de forma definitiva. O alvo era Arthur May, editor-chefe de um jornal comunista. May era um homem de palavras, e suas palavras denunciavam a tirania crescente e a violência dos nazistas. Ele era uma voz da oposição,
um lembrete perigoso de que nem todos estavam dispostos a se curvar. Após a proibição dos partidos de oposição, May foi preso e colocado sob custódia da polícia regular. Para o novo regime, isso não era suficiente. Agindo sob um pedido direto de Erwin Hüsener, homens da SS foram até a delegacia. Eles não pediram. Eles exigiram a entrega do prisioneiro. A polícia, já intimidada pelo poder da SS, obedeceu. Arthur May foi retirado de sua cela e levado para uma antiga fortaleza. Lá, longe de qualquer testemunha, ele foi executado. No dia seguinte, um relatório oficial foi arquivado. A causa da morte: baleado durante tentativa de fuga. Foi uma mentira fria e burocrática, a primeira de muitas que viriam. Para Hüsener, foi um teste. Um assassinato sancionado pelo Estado que limpou qualquer dúvida sobre sua lealdade. O que você acredita que transforma uma pessoa comum em um executor do Estado? A ideologia, a ambição ou a obediência cega? Quero saber sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para entendermos estas sombras da história. E se você sente que precisa ir mais fundo, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada conosco. Com as mãos sujas de sangue, Hüsener estava pronto para sua próxima tarefa: ajudar a criar a imagem pública e imaculada do regime. Ele deixaria de ser um assassino nas sombras para se tornar um arquiteto do maior espetáculo de poder que o mundo já tinha visto. A lealdade, no Terceiro Reich, era uma moeda de troca. E Erwin Hüsener havia pago seu preço em sangue. Com a reputação de um homem eficiente e impiedoso firmemente estabelecida, ele foi recompensado. Transferido para a cidade de Düsseldorf, assumiu o comando de uma unidade regional da SS e pouco depois foi eleito para o Reichstag, o parlamento fantoche do regime nazista. Sua transformação de agitador de rua para figura política estava completa. Ele agora usava a autoridade do Estado como uma arma. Mas o regime precisava de mais do que medo e violência para se sustentar. Precisava de admiração, de um espetáculo que hipnotizasse as massas e projetasse uma imagem de poder invencível para o mundo. O talento de Hüsener para a organização foi notado e ele recebeu uma tarefa monumental: integrar o comitê responsável por planejar o comício do Partido Nazista de 1934 na cidade de Nuremberg. O resultado foi a mais espetacular e assustadora demonstração de propaganda da história. 700 mil apoiadores reunidos em perfeita simetria, fileiras intermináveis de homens uniformizados marchando como um só, florestas de estandartes e bandeiras que se erguiam contra o céu. No centro de tudo, um líder retratado como uma figura messiânica. Hüsener não estava na multidão. Ele era um dos arquitetos nos bastidores, garantindo que cada passo, cada saudação e cada feixe de luz que cortava o céu noturno fossem meticulosamente calculados para inspirar devoção e apagar o pensamento crítico. Mas como uma demonstração de unidade tão perfeita pode ser a fachada para uma ideologia de ódio tão profunda? O sucesso em Nuremberg solidificou sua carreira. Nos anos seguintes, ele foi transferido por toda a Alemanha, de Allenstein, na Prússia Oriental, a centros de comando em Berlim e Wiesbaden. Ele se tornou um especialista na administração do poder da SS, supervisionando operações e garantindo que a vontade do partido fosse cumprida em vastas regiões. Ele chegou a servir como conselheiro municipal honorário em Berlim, uma máscara de civilidade para um homem profundamente envolvido na estrutura de um regime opressor. Enquanto a Alemanha se exibia em desfiles espetaculares, o que o resto da Europa fazia? Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Erwin Hüsener já não era o jovem eletricista frustrado. Ele era um oficial de alto escalão da SS, um burocrata do terror, um organizador de espetáculos de massa e um homem totalmente moldado pela ideologia da obediência cega e da superioridade racial. Ele estava preparado para qualquer tarefa, não importava quão sombria fosse. Os dias de planejar comícios haviam acabado. A propaganda tinha servido ao seu propósito. Agora, a máquina de guerra que ele ajudou a glorificar seria solta sobre o mundo, e o próximo palco de Erwin Hüsener não seria um estádio, mas um campo de batalha onde a única regra
era a aniquilação total. Quando a guerra finalmente explodiu em 1º de setembro de 1939, o mundo prendeu a respiração. A Polônia caiu rapidamente. Em seguida, a França. Mas o plano de Hitler para o domínio da Europa tinha um ponto fraco: o Sudeste, os Balcãs. A região era um barril de pólvora de etnias e alianças instáveis. A situação se tornou crítica quando a Itália, aliada de Hitler, falhou em sua tentativa de conquistar a Grécia. A inesperada resistência grega permitiu que a Grã-Bretanha, inimiga mortal da Alemanha, estabelecesse uma base militar no continente europeu. Para Hitler, isso era inaceitável. Para esmagar a Grécia e expulsar os britânicos, ele precisava garantir a passagem segura de suas tropas através da Iugoslávia. Em 25 de março de 1941, sob imensa pressão diplomática e militar, o governo iugoslavo cedeu e assinou o pacto, juntando-se ao eixo. A notícia caiu como uma bomba no país, especialmente na Sérvia, onde a aliança com a Alemanha era vista como uma traição nacional. Apenas 2 dias depois, em um ousado golpe de Estado, oficiais do exército iugoslavo derrubaram o governo e repudiaram o acordo. A reação de Hitler foi de fúria absoluta. Ele não viu um ato de soberania, mas de desafio pessoal. Naquela mesma noite, ele deu a ordem para a invasão. A operação foi batizada de Punição. Em 6 de abril de 1941, sem uma declaração formal de guerra, a Luftwaffe bombardeou Belgrado, matando milhares de civis em questão de horas. Simultaneamente, uma força esmagadora composta por tropas alemãs, italianas, húngaras e búlgaras cruzou as fronteiras. O exército iugoslavo, mal equipado e dividido internamente, não teve a menor chance. Em apenas 11 dias, tudo acabou. O país deixou de existir, foi retalhado, com pedaços de seu território entregues aos invasores. A Alemanha nazista e seus aliados controlavam tudo, mas eles controlavam a terra, não as pessoas. Das cinzas da derrota, uma nova forma de guerra começou. Não uma guerra de exércitos em campos abertos, mas uma guerra de guerrilha nas montanhas, florestas e cidades. Uma guerra de emboscadas, sabotagem e resistência implacável, travada por homens e mulheres que se tornaram conhecidos como partisãs. Essa nova ameaça exigia um novo tipo de comandante. Não um general de campo tradicional, mas um especialista em repressão, terror e guerra suja. O homem escolhido para essa tarefa foi Erwin Rösner. Sua nova missão era caçar e exterminar os partisãs. Para isso, ele usaria um método terrivelmente eficaz, não apenas a força alemã, mas o veneno da guerra civil, transformando uma nação contra si mesma. Com a Iugoslávia subjugada, Erwin Rösner recebeu sua recompensa e sua nova missão. Em dezembro de 1941, ele foi promovido e nomeado líder superior da SS e da polícia para a vasta região de Alpenland. Seu quartel-general ficava em Salzburgo, na Áustria, mas seu olhar estava fixo do outro lado da fronteira, na Eslovênia ocupada. A resistência partidária ali não era apenas um incômodo, era uma infecção que ameaçava se espalhar para o próprio território do Reich. A ordem de seus superiores era clara: esmagar essa resistência a qualquer custo. Inicialmente, Rösner empregou as táticas padrão da SS: repressão brutal, prisões em massa e execuções para aterrorizar a população. Mas ele era um estrategista astuto e percebeu algo fundamental. Os partisãs não eram um exército estrangeiro. Eles eram o povo. Eles se escondiam entre os civis, recebiam comida, abrigo e informações de aldeões comuns. Para cada partisã que ele matava, outros 2 pareciam surgir, alimentados pela raiva contra o ocupante alemão. A força bruta sozinha estava falhando. Ele precisava de uma arma mais sutil, mais perversa. Ele precisava transformar a resistência em uma guerra de eslovenos contra eslovenos. Em setembro de 1943, ele encontrou a solução: a criação da Guarda Nacional Eslovena. No papel, era uma força de autodefesa local. Na realidade, era uma milícia colaboracionista, recrutada entre anticomunistas, nacionalistas e oportunistas. Rösner deu a eles tudo o que precisavam: uniformes, armas, suprimentos e pagamento. Em troca, eles lhe davam conhecimento local,
informantes e, o mais importante, uma face eslovena para o terror nazista. O que leva alguém a trair seu próprio povo e se aliar a um ocupante brutal? Medo? Ideologia? Ou simples sobrevivência? A estratégia foi diabolicamente eficaz. A Guarda Nacional conhecia o terreno, as famílias e os esconderijos. Eles podiam se infiltrar em comunidades de uma forma que os soldados alemães jamais conseguiriam. A Guerra de Libertação Nacional foi envenenada, transformando-se em uma guerra civil. Vizinho começou a espionar vizinho. Famílias foram divididas. A confiança, o alicerce de qualquer comunidade, foi sistematicamente destruída. Rösener não estava apenas matando partisãs. Ele estava destruindo a alma da nação. Ele havia criado um exército de marionetes. Agora, ele lhes daria uma tarefa ainda mais sombria. Não apenas combater, mas criar listas de seus próprios compatriotas para serem entregues aos pelotões de fuzilamento. Com a Guarda Nacional eslovena à sua disposição, Erwin Rösener aperfeiçoou sua máquina de terror. Ele foi além da simples colaboração militar. Ele estabeleceu um ramo secreto dentro da milícia, uma polícia política cuja única função era a caça humana. A tarefa deles era identificar não apenas os combatentes, mas qualquer um que oferecesse a eles um pedaço de pão, um lugar para dormir ou uma palavra de apoio. Professores, médicos, operários, funcionários de banco, ninguém estava a salvo. A espionagem se tornou uma arma e a denúncia uma virtude. O sistema era cruel e eficiente. Essa polícia secreta criava listas de simpatizantes, listas de suspeitos e, o mais terrível, listas de reféns. Para cada soldado alemão morto pelos partisãs, um número de civis eslovenos era retirado dessas listas e executado publicamente. Era um cálculo frio, projetado para quebrar o espírito da população, para tornar o custo de apoiar a resistência insuportavelmente alto. Só na província de Ljubljana, cerca de 6.000 prisioneiros políticos, um terço deles mulheres, foram encarcerados. O epicentro dessa brutalidade foi a cidade de Maribor. As prisões locais se tornaram anticâmaras da morte. Entre 1941 e abril de 1945, os massacres se tornaram rotina. Em grupos, prisioneiros acusados de ajudar a resistência eram levados dos porões úmidos para os pátios de fuzilamento. Ao todo, 689 homens e mulheres foram mortos dessa forma. Não houve julgamentos nem cerimônias. Apenas o som dos tiros e o silêncio das valas comuns cavadas nos arredores da cidade. Como líder superior da SS e da polícia, Erwin Rösener era o responsável final por cada uma dessas mortes. Enquanto a Eslovênia sangrava, a Alemanha nazista estava em seus últimos suspiros. Os exércitos aliados avançavam de leste e oeste. Cidades alemãs eram reduzidas a escombros. Mesmo nesse cenário de colapso iminente, em julho de 1944, Rösener foi promovido a general da Waffen-SS. Um mês depois, alcançou o posto de Obergruppenführer, um dos mais altos da hierarquia da SS. O regime, mesmo à beira da aniquilação, continuava a recompensar seus carrascos mais leais. Mas, para cada promoção, para cada ato de terror, o relógio avançava. A guerra estava chegando ao fim. O que acontece com um homem como Rösener quando o regime que lhe deu poder e proteção desmorona? Para onde foge um monstro quando não há mais sombras para se esconder? Em 8 de maio de 1945, o som das armas finalmente silenciou na Europa. O Terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos, ruiu em pouco mais de uma década. Para milhões, foi o fim de um pesadelo. Para homens como Erwin Rösener, foi o começo da caçada. Com o colapso do regime que lhe deu poder, ele se despiu do uniforme, abandonou seus títulos e fugiu para a Áustria, tentando se misturar à massa anônima de refugiados que vagavam pelo continente destruído. Mas não havia como apagar o rastro de sangue que ele deixou para trás. Seu nome estava em documentos, em ordens de execução e na memória dos sobreviventes. Ele não era um soldado qualquer, era o arquiteto do terror na Eslovênia. As forças britânicas que ocupavam a Áustria o capturaram. Não houve resistência. O todo-poderoso general da SS se rendeu sem luta.
Ele foi então extraditado para a Iugoslávia, o mesmo país que ele havia tentado subjugar com fogo e medo. Seu julgamento foi realizado por um tribunal militar. As evidências de seus crimes de guerra eram esmagadoras. Os massacres, a criação da Guarda Nacional, as listas de reféns, tudo foi apresentado perante a corte. A defesa era impossível. A sentença, inevitável e unânime: morte. Em 4 de setembro de 1946, Erwin Rösener, o homem que comandou exércitos e decidiu o destino de milhares, caminhou até a forca. Aos 44 anos, o eletricista que se tornou um dos generais mais cruéis de Hitler foi executado. Seu corpo foi enterrado no mesmo dia, em uma cova anônima no cemitério de Ljubljana, sem lápide, sem nome, sem nenhuma marcação que indicasse que ali jazia o homem que um dia aterrorizou uma nação inteira. O regime que ele serviu tentou reescrever a história com poder e propaganda, mas no final, a justiça, mesmo que tardia, garantiu que seu legado fosse o esquecimento. A história de Erwin Rösener nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Os maiores monstros não são criaturas míticas, mas seres humanos que, sob as circunstâncias certas, fazem escolhas terríveis. O que você pensa sobre isso? Acredita que qualquer um é capaz de cometer tais atrocidades? Ou é preciso um tipo especial de maldade? Sua reflexão é importante. Deixe sua opinião nos comentários, mesmo que de forma anônima. Se histórias como esta, que nos forçam a olhar para os cantos mais escuros da natureza humana, são importantes para você, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Ajude-nos a garantir que essas lições nunca sejam esquecidas. No fim, o homem que tentou apagar a identidade de um povo teve sua própria identidade apagada pela terra.